Está começando um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Eu sou Andréa dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos estudamos e aprendemos mais sobre a doutrina, trazendo para a nossa roda de conversa sempre temas voltados às bases da doutrina. E nesse nosso quarto ano de programa no ar, a gente está visitando os roteiros do EGE, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Porta de estudo seguro, onde a gente inicia sobre a doutrina espírita. E neste dia, a gente vai estar começando o módulo 6, que trata sobre reencarnação. E vamos estar vendo o roteiro 1 e 2, que trata de fundamentos, finalidade da reencarnação e provas da reencarnação. E toda roda de conversa boa só é com os amiguinhos. Então, sejam muito bem-vindos, meus queridos amigos. Reinaldo Linhares. Opa, que bom estar aqui de novo com vocês, estudando essa doutrina consoladora. Esperamos que o nosso trabalho toque os corações, leve esclarecimento para os nossos internautas e que nós estamos aqui dando o melhor de cada um de nós para levar essa doutrina aos corações que precisam de esclarecimento. Isabela Martins. Olá, pessoal, um prazer estar aqui de novo para conversarmos mais uma vez sobre a matemática da doutrina espírita e esclarecer alguns pontos que possam ser pontos aí de dúvidas ou de desconhecimento do público. Vamos lá. E Raimundo Souza. Um prazer estar aqui outra vez, reunido com todos, desde já agradecendo, né, aos nossos irmãos da internet que nos auxiliam, assistindo o nosso trabalho e divulgando também que nós já estamos aí alcançando mais inscritos, e isso vai estar nos dizendo, né, que o nosso trabalho está contento e que a gente vai melhorando de acordo com os esclarecimentos que vamos tendo e juntos vamos buscar compreender melhor essa doutrina consoladora. Pois é, você que acabou de chegar no canal, que não é inscrito, se inscreva, nos ajude a espalhar a mensagem da doutrina. A gente está muito feliz, porque a gente já ultrapassou os mais de 3 mil inscritos, então, além da alegria, o compromisso da responsabilidade de estar trazendo o conteúdo da doutrina, fidedigno às bases da doutrina, para que a gente possa estar juntos aprendendo, esclarecendo, dúvidas, mande, coloque aqui no final do vídeo, comente, que a gente vá atrás, algum ponto que vocês não concordem, fique à vontade, que a gente está aqui para justamente ter essa roda de conversa e debater, e tratar e esclarecer, sanar toda e qualquer dúvida que a gente possa ter com relação à doutrina espírita. E a gente, lógico, não sabe de tudo, mas a gente vai atrás. Vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem número 19 do livro Ceifa de Luz. Mensagem ditada por Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: No erguimento da paz. Efetivamente, precisamos dos artífices da inteligência habilitados a orientar o progresso das ciências no planeta. Necessitamos, porém, e talvez mais ainda, dos obreiros do bem capazes de assegurar a paz no mundo. Não somente daqueles que asseguram o equilíbrio coletivo na cúpula das nações, mas de quantos se consagram ao cultivo da paz no cotidiano. Dos que saibam ouvir assuntos graves, substituindo-lhes os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno. Dos que percebem a existência do erro e se dispõem a saná-lo, sem alargar-lhe a extensão com críticas destrutivas. Dos que enxergam problemas procurando solucioná-los em silêncio, sem conturbar o ânimo alheio.
dos que recolhem confidências aflitivas sem passá-las adiante, dos que identificam os conflitos dos outros, ajudando-os sem referências amargas, dos que desculpam ofensas, lançando-as no esquecimento, dos que pronunciam palavras de consolo e esperança, edificando fortaleza e tranquilidade onde estejam, dos que apagam o fogo da rebeldia ou da crueldade com os exemplos de tolerância, dos que socorrem os vencidos da existência sem acusar os chamados vencedores, dos que trabalham sem criar dificuldade para os irmãos do caminho, dos que servem sem queixa, dos que tomam sobre os próprios ombros toda a carga de trabalho que podem suportar no levantamento do bem de todos, sem exigir a cooperação do próximo para que o bem de todos prevaleça. Paz no coração e paz no caminho. Bem-aventurados os pacificadores, disse-nos Jesus, de vez que todos eles agem na vida, reconhecendo-se na condição de fiéis e valorosos filhos de Deus. Bem, meus queridos, após o momento de reflexão, vamos começar a nossa roda de conversas de hoje, como eu disse. Já estamos no 6º módulo do ESD, então você que não está nos acompanhando, está tudo organizadinho em playlist aqui no canal, fique à vontade, assista, compartilhe e participe. Mande, mesmo que seja o programa anterior, mande a sua dúvida, que a gente abre um espaço e sana a sua dúvida. E o tema de hoje é outro tema bastante pulsante, que é sobre reencarnação. Vamos estar tratando sobre fundamentos, finalidade da reencarnação e provas da reencarnação. E aí eu começo com a minha gata garota, que sempre traz os apontamentos. Minha querida, para aquele que chegou agora, não é espírita, caiu no colo vídeo, então vamos começar do comecinho. O que é reencarnação? Bom, reencarnação não é uma teoria que é acreditada, digamos assim, né? Ou defendida só pela doutrina espírita. Existem outras religiões que acreditam também em reencarnação, tá? O que seria a reencarnação? A reencarnação é a capacidade que um espírito tem de voltar, ou seja, reencarnar, nascer inúmeras vezes, né? Isso se chama reencarnação. Para algumas pessoas, você tem o entendimento de que você desencarna, ou seja, você morre e tudo acaba. Essa foi a sua única oportunidade. E para os reencarnacionistas, você vem, encarna, e a partir dessa primeira experiência, você vai ter inúmeras outras experiências onde você vai reencarnar novamente. Mas, se você talvez perguntasse, essa foi uma pergunta bíblica, inclusive, né, colocada, né, para Jesus, mas eu tenho como reencarnar no mesmo corpo, né? E ele fala que não, né? Você não reencarna no mesmo corpo, não tem como, né? Isso fisicamente é impossível. Mas você tem como vir, você enquanto espírito, enquanto essência, você se mantém e vem para uma próxima experiência com uma outra família, de repente, fruto de uma outra mãe, de outros, né, enlaces familiares, mas você, enquanto espírito, enquanto essência, permanece o mesmo, tendo uma outra experiência. Então, reencarnação, explicando de forma leiga e genérica, é esse entendimento de que você pode nascer inúmeras vezes, ou seja, você pode reencarnar muitas vezes. Você morre enquanto carne, mas o seu espírito permanece. Alguém quer falar mais alguma coisa, complementar ou discordar sobre o que a Bela falou sobre reencarnação? Para a gente seguir? Discordar não dá para discordar, não, mas eu creio que antes da gente reencarnar, a gente precisa encarnar, né? Encarnar. E a encarnação dos espíritos, né, que Deus impõe, com o fim de chegar à perfeição, né? E para uns, essa encarnação é uma expiação, para outros uma missão. Mas para alcançarmos essa perfeição, que todos temos que sofrer as vicissitudes da existência corporal, né? Isso não quer dizer que a gente veio aqui para sofrer, veio para... Não, a gente veio para aprender.
aprender. E nesse aprendizado que a gente vai tendo da encarnação, na encarnação, é que vai dando o nosso progresso, né? Porque a reencarnação está contida na lei de progresso, não é isso? Onde a gente vai trabalhar o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, e assim por diante. Certo. E aí, dando continuidade, eu pergunto agora a todos, e aí se habilitem. No que se fundamenta a reencarnação? A reencarnação ela se fundamenta na lei de Deus, né? Não tem outro fundamento que não seja na lei de Deus. Como já foi falado, a reencarnação ela nos proporciona a oportunidade de crescer, de progredir. Todos nós fomos criados para atingir a perfeição. Deus nos criou para ser perfeito. Deus não nos criou para sofrer. O sofrimento faz parte da nossa jornada, do nosso aprendizado para atingir essa perfeição. Então, para atingir essa perfeição, é impossível se atingir com uma só vida, com uma vida única na matéria. Então, nós precisamos fazer isso. E se fundamenta na lei, porque a lei, como foi falar, a lei de progresso, a lei de justiça, tudo tem a ver com isso. Se a gente fosse aprofundar muito pouco nessa coisa, a gente vai ver várias situações. Por exemplo, a reencarnação se fundamenta na lei porque Deus é justo e bom. Então, esses são atributos de Deus que nós não podemos esquecer. Se ele é justo e bom, por que um sofre mais do que o outro? Por que no nascimento já nascem pessoas totalmente diferentes? Pessoas com deficiências de toda a natureza, deficiências graves, deficiências leves, pessoas sem a visão, pessoas sem os membros para caminhar, várias situações. Por quê? Então, a partir da hora que a gente analisa isso, olhando para a reencarnação, eu disse, tem alguma coisa aqui. Aqui já vai mostrando que Deus, a lei de Deus está agindo sobre esse novo ser que voltou à matéria para continuar a sua jornada. Porque a nossa jornada ela é incessante até atingir essa perfeição. E tem várias situações dentro da Bíblia que falam sobre isso. Nós só precisamos olhar, como diz Jesus, com os olhos de ver, para que a gente compreenda. E tem várias situações, se quiser vamos citar já algumas aqui, eu posso até citar. Inclusive, eu selecionei 2 situações aqui que são muito claras, tem mais uma, mas eu não vou nem citar, que é mais clara, que é o caso da conversa de Nicodemos. Se nós somos lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo, né, no capítulo 20, item 5, que diz o seguinte, né? Isso aqui é muito interessante. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso e castigo os filhos pelo pecado dos seus pais, até a 3ª e a 4ª geração daquele que me despreza. Quem que diz alguém hoje que compreende que está pagando o pecado do pai? Analisando essa passagem pela letra. Eu estou pagando o pecado, meu pai pecou e eu vou pagar essa pena? Eu sou culpado por isso? Poxa, já não tem. Então, quando a gente vai analisar, buscando, além da matéria, da palavra, a gente vai ver, poxa, se eu disse que pune na 3ª e 4ª geração, quem é minha 3ª geração? Meu neto, meu bisneto. Então, eu vou voltar com o meu neto, com o meu bisneto, para me quitar, pagar meus débitos. Então, eu estou pagando o débito do meu pai na outra geração. Então, e são interpretações que a gente precisa analisar, porque senão a gente vai ficar sempre achando que se a gente tiver só uma vida, aí não vai sair o progresso. Como é que o progresso acontece? Como é que nós vamos chegar à perfeição tendo só uma vida? Será se nós vamos conseguir nessa vida, como disse Jesus, ninguém verá o reino dos céus se não pagar sentir por sentir, pecado por pecado. Olha a quantidade de pecado que a humanidade. Eu vou calar para deixar a oportunidade para os amigos aí, que tem muita coisa para falar desse assunto. A gente vai passar aqui a noite falando sobre comparação. E na justiça de Deus e nas revelações, né, é revelado que, incessantemente, repetimos, né, que o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Isso. Né? Se ele deixou aberto, né? Né? Não fechou, a gente vai ter que passar, vai ter que se
se ajustar, né? Se ajustar. E essa possibilidade de ajustamento não é só numa vida, né? É difícil ser só numa vida, porque são tantos pecados, como você já se referiu, né? Tantas situações complicadas que a gente cria, certo? Então, nós precisamos de muitas reencarnações para poder dar cabo, né? Para poder a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente melhorar, para a gente ter entendimento. Isabel? Eu não vou falar nada para não atrapalhar. É porque eu acho que os meninos falaram bem as questões que foram, porque o que a Andrea questionou, né, sobre no que se fundamenta, e eu acho que as coisas mais apropriadas foram colocadas, né, que é essa ideia de justiça de Deus, que é a necessidade da gente evoluir, para isso eu preciso de muitas oportunidades. E isso eu sempre falo, né, gente, quando a gente tem dúvidas, será que isso espiritualmente é assim? Faz um comparativo com a vida material, que é uma cópia, né? Essa vida que a gente vive material é uma cópia no mundo espiritual. E na vida material, a vida é assim. Se nós só tivéssemos uma chance, tipo, alguém explicasse para a gente uma vez, e a gente, com essa única explicação, tivesse que, por exemplo, fazer uma receita, aplicar um determinado trabalho, concluir um cálculo através de uma única explicação que o professor desse, a gente estaria ferrado, né? A gente não conseguiria fazer a metade das coisas que a gente faz, porque nem tudo na vida a gente aprende com rapidez. Então, às vezes, a gente precisa ali, de inúmeras questões, repetir muitas vezes aquele exercício, pensar, raciocinar muitas vezes sobre por que isso mais aquilo, como resultado vai trazer aquelas consequências e tudo mais. Então, tudo isso a gente precisa da tentativa e erro, né? Muitas coisas na ciência que hoje a gente tem como revolucionárias começaram assim. Então, a gente, enquanto espírito, e essa necessidade de evolução, ela também precisa ser dessa forma. Então, acho que vocês colocaram já os fundamentos de forma bem interessante. Certo. Então, já foi falado, mas vamos esmiuçar. Então, qual a finalidade da reencarnação? Foi falado, mas vamos esmiuçar. Por que além da ideia de justiça, a gente falou da lei do progresso, mas qual a finalidade, de fato, de reencarnar? Vamos esmiuçar isso. Eu acho que o Raimundo falou um pouco sobre isso quando ele falou sobre o aprendizado, né? A necessidade da gente reencarnar está na necessidade de aprendermos e evoluirmos, porque a gente lembra, gente, que a gente já conversou aqui nos programas anteriores, que todos os espíritos são criados como? Simples e ignorantes. Então, se nós, no nosso princípio, fomos criados dessa forma, simples e ignorante, e a gente evolui, e o nosso objetivo é chegarmos a sermos espíritos puros, crísticos, assim como Jesus, por exemplo, então a gente precisa, né, de muitas experiências para chegar nesse nível. A gente pode tirar a prova, Jesus esteve aqui reencarnado entre nós para nos exemplificar como viver esse evangelho, por exemplo, há mais de 2000 anos. E a gente hoje, 2000 anos depois, ainda não consegue vivenciar na sua essência, na sua plenitude, os seus ensinamentos. Então, vejam só o nível que nós ainda estamos, o quanto a gente ainda precisa aprender. Quantas vezes a gente não se vê diante de dilemas e situações da vida cotidiana, que a gente fala, caramba, eu não sei, eu não consigo dar outra face. Eu não consigo perdoar fulano 70 vezes, 7 vezes, né? 7 vezes. Então, e aí por aí vai. Então, a gente vai percebendo que a gente ainda não consegue ter atitudes cristãs, assim, como realmente o Cristo teve para conosco, né? E nos exemplificou e mostrou para a gente. Então, acho que a real necessidade da reencarnação está nesse aprendizado e nessa necessidade de evolução para chegarmos um dia a sermos espíritos puros, a não precisarmos mais reencarnar. Mas daqui até lá, só as múltiplas reencarnações para nos ajudarem nessa caminhada. Porque em uma só não há relatos de que seja possível isso, né? Nem Jesus não reencarnou uma única vez para chegar onde ele chegou, que dirá, né? E a gente precisa também dessa reencarnação, né, para poder explicar algumas anomalias, né, da vida humana, né, que são as diferenças de posição social, as mortes prematuras, né, a
as vidas de curta duração, a vida de curta duração, né, que tem pessoas que vêm, passam um pouco tempo aqui, vão embora, morte prematura das crianças, né? Então, tudo isso precisa ter uma explicação. E só com a reencarnação que a gente vai conseguir explicar essas coisas. Sem a gente ter tido uma vida anterior, será que Deus seria justo em levar a gente sem ter vivido uma vida plena? Né? Muita injustiça. Então, a gente precisa acreditar nessa reencarnação para poder acreditar nessa justiça de Deus. Ou seja, né, Raimundo, ela também, ela dá, assim, vamos dizer assim, um segmento na própria justiça de Deus, que assim como você falou, de uma criança que foi a vida ceifada tão cedo, não viveu, não é justo com ela não ter vivido, mas também não é justo com aquele que lutou uma vida toda e não ter, vamos dizer assim, ir para o céu, como tem o pensamento primeiro, né, que é da única vida. Então, a gente vê que é o cumprimento justamente dessa justiça de Deus para com todos e do seu amor, né? Que ele sempre dá uma nova oportunidade, assim como nós, pais, a gente dá oportunidade aos filhos, ele não vai dar. Vai dar uma única oportunidade, se você fez bem, bem, se não fez, miau. Será justo esse Deus, essa forma? Se a gente pensar, nós aqui, estou falando de nós aqui, espírita, mais voltado, esse é uma coisa mais voltada para espírita, e para os reencarnacionistas, a gente pensar em uma vida só, como é que eu posso acreditar num Deus justo e bom? Se eu acreditasse que só vou nascer essa vez, quando eu morrer, acabou, e como é que eu vou acreditar que Deus é justo e bom? E como é que eu vou acreditar que Jesus veio nos ensinar, veio nos mostrar a lei, veio nos exemplificar de várias coisas? Porque Jesus vem coisas que nos levam a isso. Quando ele diz que nós só veremos o Rei dos Céus com pagar todos os nossos pecados, quando ele diz que nós temos que perdoar incessantemente, quando ele traz todos esses ensinamentos, mas eu acredito, não, é só nessa vida, não tem jeito. Quem de nós aqui está hoje encarnado na Terra que não peca, gente? Até o Papa, eu vou dizer que em alguns momentos ele perde a estribeira lá, que é o mandatário da Igreja Católica. Qualquer um de nós ainda erramos, porque nós não somos perfeitos. Nós estamos aqui em aprendizado, nós estamos caminhando para a perfeição. Isso é muita jornada, como a Isabela colocou, e eu vou colocar um outro exemplo para complementar o que ela disse. É como na escola, gente. Eu não posso ensinar para uma criança de 7, de 8 anos a mesma coisa que se ensina para um adolescente, para um adulto. Então, Deus, o que hoje nós ainda somos essa criança, talvez. Alguns já são adolescentes, mas a grande maioria nós somos criança. Se nós olhar para esse universo que tem aí, o caminho que temos que chegar ainda, estou muito longe de ser um espírito superior para chegar a um espírito puro. Então, essa caminhada é lenta. E Deus vai nos dar tantas oportunidades. E aí, o que acontece? Se Jesus recomenda que a gente perdoe os pecados, os erros dos outros que erram contra a gente, e Deus não vai perdoar. Então, são várias situações que, se a gente parar, qualquer pessoa que pare, saia da caixinha e pense, tem que acreditar na reencarnação. Qualquer pessoa que saia da sua caixinha, venha aqui para fora e vou pensar como é minha vida, por que eu estou aqui, qual é o propósito de Deus para comigo. E aí eu vou fazendo esse link com os ensinamentos de Jesus. Não posso ter só uma vida, porque eu não vou conseguir sair daqui perfeito, puro. Ou então eu vou ficar lá naquela situação, ou eu sei que eu vou para o inferno porque eu tenho pecado. Então a gente precisa analisar isso, ver a reencarnação friamente, todos nós, friamente, e pensar na justiça de Deus e na bondade dele. No Pentateuco, né, está escrito o seguinte: com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raça e de casta, pois do mesmo espírito pode tornar renascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher.
de todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação firma uma lei da natureza, o princípio da fraternidade universal, também firma na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Né? Quer dizer, hoje, né, hoje a gente já está trabalhando as nossas leis civis, né, que vêm ajustando esses acontecimentos. Né? Porque outrora era comum o chefe da família, o homem, chefe da família, né? Ou então a mulher, o sexo frágil. Né? Tudo isso vem mudando, Isso. certo? E graças a quê? Será que esse pessoal que está nascendo agora é privilegiado com esse conhecimento? Ou esse conhecimento vem sendo trabalhado de encarnação a encarnação? E os nossos irmãos que nasceram lá na Idade da Pedra, hein, gente? Eu acho A assim, relação dele para a gente hoje. se a gente fosse o espírito acoplado agora, Deus criasse agora o corpo e o espírito, todo mundo estaria ainda lá na Idade da Pedra. Verdade. Não tinha evolução. Bem, aí pronto, admitimos a reencarnação. E aí vem a pergunta: existe um limite de vezes para a gente vir? E é igual para todo mundo esse limite? Quem se habilita? Não, né, gente? Não tem um limite de vezes, porque cada um tem uma forma de evoluir, de caminhar diferente, né? Nós somos diferentes uns dos outros. Então, obviamente, cada um vai ter uma velocidade, digamos assim, de processar as coisas e de aprender. Então, não existe um limite. E mesmo quando a gente chega num ponto de não precisar mais reencarnar, ainda assim nós poderemos reencarnar. Como? Como missão, né? Então, ainda que não seja mais necessário, que a gente não precise mais provar nada, a gente já chegou num patamar de espírito puro, ainda assim, nós reencarnaremos quando entendermos necessário, quando a gente quiser exemplificar algo, cumprir uma missão determinada e etc. e tal. Então, não existe um limite de vezes e não é igual para todo mundo. Depende da evolução de cada um, né? Depende da evolução de cada um. E como a gente evolui em momentos diferentes, né? Em estados diferentes de consciência, né? Então, o limite não é determinado, e sim o momento em que a gente consegue alcançar a perfeição, né? E aí não precisa mais reencarnar, né? Não é reencarnar, só vem reencarnar com missão, como o Reinaldo agora está em missão com a gente aqui de nos suportar. Né? De nos suportar, né? Então vem essa missão, mas aqui na Terra é só Jesus, né? Verdade. Esse limite realmente não pode existir, porque a gente, cada um está no nosso caminho. Cada um escolhe o caminho que deve trilhar. Isso é uma coisa importante. Cada um escolhe o caminho. Alguns se encantam mais com a vida material e perdem muito tempo na diversão, na busca do ter, esquecer do ser. Então, essas pessoas perdem mais tempo, porque o propósito é a gente caminhar sempre numa direção que foi norteado, conforme a gente foi criado. Mas a vida material, o progresso, principalmente o progresso intelectual, o progresso digamos, do ter, da posse, do poder, isso nos encanta muito ainda. E a gente se ilude e fica perdendo um tempo nisso aqui. Vamos ficar mais um pouquinho por aqui, se divertindo, esquecendo aquela coisa que é mais importante, que é o ser, que é esse trabalho íntimo, aquilo que a gente precisa trabalhar para que essa caminhada, a gente não se desvie do caminho, não fique muito tempo parado ali na diversão, brincando carnaval, São João, São Pedro, São Marçal, e sucessivamente. Então, esse é o que atrapalha a nossa caminhada. Nós podemos aqui, nós quatro, ser espíritos da mesma idade, nós podemos ter idade diferente, e cada um de nós estamos num estado evolutivo diferente, porque cada um de nós fez a escolha que achou que era melhor para si. E nessas escolhas, a gente escolhe coisas ruins, coisas boas, e aquelas coisas ruins vão fazendo o quê? A gente vai perdendo tempo, mas também a gente vai aprendendo. Porque chega um momento
É como se você entra num labirinto, você chega um momento, epa, aqui não tem saída, vou ter que voltar. E a gente vai ter que voltar, refazer o caminho para pegar o caminho certo. Então, o aprendizado, esses erros vão fazendo com que a gente aprenda. Mas a gente, o quê? Esse caminhar vai depender muito dos acertos da decisão que tomamos. Tá? Esse é o mais importante. Mas não tem, o limite é ilimitado. O limite é um só, é chegar à perfeição. Mas quantos bilhões de anos nós vamos reencarnar? Aí não tem essa quantidade, ninguém sabe, né? E aí, como já foi falado, o limite é justamente quando a gente chega à perfeição, né? Então, até lá, N tentativas, e como disse Jesus, buscar a porta estreita, e não a larga do mundo. Se a gente buscar a porta estreita, é o caminho, vamos dizer assim, mais curto, porque é seguindo as leis, como ele falou também, meu jugo é leve, meu fardo é suave, e aí quem segue tem um caminhar, vamos dizer assim, mais melhorado. Agora, quem não, vai desviando, vai tipo o rio, né? Vai lá, vai cá, vai lá, vai cá, e o limite é você que traça. Está cansado de sofrer? Então busque a porta estreita. E assim vai, certo? Bem, meus amigos, aí, já que a gente está tratando de reencarnação, vamos buscar, assim, vamos dizer assim, fechar o tema, né? Então, um outro postulado da doutrina é a pluralidade dos mundos habitados, a crença da pluralidade dos mundos habitados. E aí eu trago isso para vocês. A gente reencarna só num planeta ou a gente também vai em outros? Aí a lógica não diz que a gente pode reencarnar em qualquer planeta. Tá? Talvez algum de nós aqui não somos nem do planeta Terra. Podemos já ter vindo de outro planeta para cá. Porque isso é o universo. Nós precisamos tirar da mente que a Terra é o privilégio. Não. A Terra é um pedacinho de terra nesse universo todo, que nem é o maior, nem é o menor, nem é o mais importante, nem é o menos importante. É uma das criações de Deus. Então, assim como hoje nós estamos encarnados na Terra, amanhã nós podemos estar em Júpiter, Plutão e outra galáxia. Tudo isso vai depender de vários fatores. Primeiro, se eu cresço muito, se eu me desenvolvo muito, me transformo em um espírito perfeito, eu posso me reencarnar em um planeta superior ao da Terra. Se eu não faço nada disso, fico só nessa alegria do mundo, no buscar as coisas do mundo, os benefícios que o mundo... Eu posso ir para um planeta mais inferior à Terra. Então, isso é muito relativo, vai depender. Aí tem outra coisa. Tudo depende da justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela nunca falha. Mas não tem limite de planeta. Vai para qualquer lugar. Raimundo aí, por exemplo, já veio de um planeta bem lá na frente, lá, veio aqui nos ensinar algumas coisas. Raimundo? Ainda vem no rabo do cometa. O cometa Halley, que de vez em quando passa aí. Caiu por descuido. Ele não se segurou lá, né? Mas é verdade, a gente tem essa condição, né, de reencarnar, né, em vários mundos, né? Vários mundos, mas depende muito, né, da evolução, né? Da evolução ou não evolução, né? Vai depender muito dessa evolução do espírito, certo? As reencarnações, né, que passamos não são as primeiras. Eu não estou aqui não estou aqui por primeira vez, creio eu, né? Senão eu não estaria no estágio que eu estou hoje de já conhecer um pouco da doutrina espírita e aceitar, né? E aceitar. Então, eu tenho certeza, né, que eu já passei por diversas vezes, né? Eu devo ser um espírito milenar, com certeza, né? Com várias experiências, né? Velho, hoje velho. Rebelde. Ou também jovem há mais tempo, né? Não vou dizer idoso, né? Velho, jovem há mais tempo, certo? Então, a gente tem essa possibilidade, né? Que as reencarnações, né, que passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição, gente. A gente ainda está muito distante da perfeição. Todo mundo está falando muito de regeneração, mas as nossas atitudes ainda não é de estar próximo da perfeição, não. A gente ainda está muito próximo ainda lá do primitivo, né? Nós estamos saindo desse primitivo, né, para já ter um outro entendimento, mas temos que melhorar muito. Quem mais?
Não, acho que é isso, né? Quando a gente fala sobre pluralidade dos mundos habitados, né, é entendendo que nessa vastidão que é o universo, os multiversos, a gente é realmente um grão de areia, sabe? Não é quase nada. A Terra, comparada à nossa própria Via Láctea, é uma dentre bilhões de Via Lácteas. Então, é tudo uma imensidão. É difícil para a gente conceber isso quando a gente tem uma visão materialista, porque a gente acha que todo mundo, para viver, precisaria viver exatamente como nós vivemos, né? Com essa temperatura, com essa umidade, com essa distância do sol. Só que a cada momento, gente, em que nós estamos numa fase evolutiva diferente, o nosso perispírito, que é o envoltório do espírito, também se adapta de maneiras diferentes e vive de maneiras diferentes. Então, a depender da atmosfera em que nós estamos, essas configurações mudam. Então, é difícil para a gente conceber isso, mas é o que a doutrina espírita traz para a gente de conhecimento. E entendendo, então, que nós temos muitos mundos, muitas possibilidades, a gente também logo pode concluir que não necessariamente vivemos sempre aqui, ou que desde a nossa criação esse foi o nosso único planeta. Nós já podemos ter vindo vivendo experiências de outros planetas, e poderemos, após desencarnarmos aqui, por exemplo, vivermos em planos mais desenvolvidos, né, em outros planetas. Isso também é possível. E isso se dá principalmente o quê? Olha como uma coisa vai linkando com a outra, né? Justamente pela possibilidade de nós reencarnarmos múltiplas vezes, né? Quantas forem necessárias. E isso não aconteceria, melhor dizendo, acho que a observação principal isso não aconteceria, não seria possível, né, se nós só tivéssemos uma oportunidade. Então, já pensou reencarnar uma única vez, e aí como o povo fala, né, tipo assim, te perde o amigo, mas não perde a piada. Poxa, Deus, mas eu só reencarnei uma vez, mas vim reencarnar logo no Brasil, tanto lugar para reencarnar, tantas paisagens, tantos países mais desenvolvidos e tudo mais, e aí às vezes a gente se faz esse questionamento, né? Mas essa também, e outra coisa, talvez, não só do plano em que nós estamos, só reencarna na Terra, mas também no próprio planeta que nós estamos. Nós já reencarnamos muito provavelmente em muitos outros locais que não só o Brasil. Não significa que, uma vez tendo nascido aqui, reencarnado nesse país, digamos assim, eu só reencarno aqui? Não, eu posso reencarnar também em outros planos. E qual é o critério, digamos assim, de escolha para isso, né? A necessidade do nosso aprendizado. A gente sempre é colocado em locais em que a gente precisa estar. Tem uma ideia que eu gosto muito, que diz assim, Deus sempre nos planta onde a gente precisa florir, né? O lugar onde a gente está é o lugar em que a gente precisa florescer, fazer florescer ao redor. Então, a gente precisa abraçar as oportunidades de estarmos em locais diferentes e fazer isso nascer. E aí eu vou dar um exemplo. Outro dia eu conversava com uma amiga e ela falava, né, da dificuldade de ter saído, por exemplo, de uma capital para ir residir no interior, que a gente sabe, né, que as coisas são mais difíceis, o acesso à tecnologia, à diversão, a prazeres mundanos, né, eles vão ficando cada vez mais limitados, quanto menor o município que você reside. E aí ela falando sobre isso, sobre precisar se mudar para uma cidade no interior do Maranhão, e óbvio que isso abalou um pouco. E aí um dia a gente conversando, eu falei para ela, olha, a gente precisa florescer onde quer que Deus nos tenha plantado. E eu lembro dessa ter sido uma frase que eu escutei uma vez numa palestra do Richard Simonetti. E depois que eu conversei isso com ela disse que isso deu um ânimo e que ela começou a pensar diferente, fazer diferente, sabe? E tudo mudou na vida dela a partir não é dessa frase, sabe? Mas é de uma mudança de pensamento e comportamento que você implanta na sua vida. E aí ela, a partir daquele momento, falou, poxa, peraí, se é aqui que eu estou, então eu vou fazer a diferença aqui. Eu gostaria de fazer a diferença em outro lugar, um lugar melhor, mas eu não estou, eu estou aqui, então eu vou fazer aqui. E, gente, pode ter certeza, essa pessoa já impactou a vida de muitas pessoas onde ela está, muitas pessoas já foram tocadas. Mas isso só aconteceu por quê? Porque ela entendeu que ela estava onde ela precisava estar. Se em outro momento for permitido, for
sabe, para o melhoramento dela, estar em outro local, voltar para São Luís, ou até para um local melhor e para um outro país, ela irá. Mas, nesse momento, ela está lá onde ela está e ela precisa fazer acontecer as coisas lá. E ela está fazendo, e com certeza esse acho que é o pensamento que a gente precisa entender. Não importa onde a gente esteja, não importa onde a gente reencarne, não importa nem mesmo se a gente, por exemplo, sair daqui para um planeta que esteja num estado inferior, porque isso não nos diminui, não nos inferioriza enquanto espírito, isso não diminui o nosso estágio evolutivo. A gente está ali porque a gente precisa somar, porque a gente precisa colaborar com aqueles irmãos que estão ali num caminho que a gente já passou, mas a gente vai estar ali como tutores, como facilitadores e tudo mais. Então, acho que a ideia é sempre essa, entender que se eu não estou aqui para aprender, então é porque eu estou aqui para ensinar. Então, vamos arregaçar as mangas e trabalhar. Ela lacrou. Foi ótima essa tua fala, Isabela. Foi ótima mesmo para exemplificar bem isso daí, da questão da oportunidade que é nos dada com a reencarnação. Mas aí, meus amigos, como é que a gente consegue provar que, de fato, a reencarnação existe? Não é só um achar, um acreditar. Como é que a gente consegue provar? Rapidamente, sem muita, vamos dizer assim, muita história, não. Mas, assim, resumidamente, como é que a gente consegue provar que a reencarnação é um fato? De onde vem tanto conhecimento? Né? A gente fica perguntando assim, de onde vem tanto conhecimento para a gente? A gente tem facilidade, às vezes, para aprender as coisas, certo? A gente tem aquelas pessoas que falam outras línguas, sem pelo menos ter estudado outras línguas. É Né? tal das ideias inatas, né, Raimundo? Tem pessoas que lembram do passado, de um passado, né? Essas que lembram do passado, que dizem assim, não, eu fui fulano de tal. Crianças, né? Que a gente não pode contestar. E tem muitos casos aí que foram investigados e foram constatados que era verídico, né? A situação deles. Então, eu vejo assim que é uma prova dessa condição, né? Da reencarnação. Então, não querer julgar, né? Mas assim, há pesquisas que diz que 50% a 70% dos ocidentais acreditam na reencarnação. Isso com brasileiros, americanos, pessoal dos Estados Unidos, né? Acreditam na reencarnação. E na Suíça, né? A Suíça, que é um país calvinista, né? 33% da população acredita na reencarnação. Quer dizer, é fato. E tem outra coisa, gente, acreditando ou não, a reencarnação existe. Certo? Depende de você acreditar ou não, ela existe, é um processo, né? É uma determinação de Deus. Certo? Então, essa coisa de dizer assim, que tem que provar que a reencarnação, você não tem que provar nada, a gente tem que viver. Né? Viver, e a nossa realidade é essa, e a gente acreditar que tanto conhecimento não é privilégio de alguns, não. Certo? É uma condição dada a todos, e a gente só vai ter essa condição buscando esse conhecimento, renovando o conhecimento, adquirindo conhecimento, e várias vezes vindo e voltando, para poder concretizar. Igual você entra numa escola, né? Você entra numa escola, você chega lá no primeiro ano, você aprende, passa para o segundo. Hoje já não existe mais a reprovação, né? O que é errado. Né? Mas isso é outra coisa para a gente discutir depois. Tem que falar com Deus também para não reprovar mais nas reencarnações, para a gente chegar mais rápido. Pois é. Já pensou se fosse facilitar para a gente? Não, a gente vai na próxima encarnação, você conclui, né? Conclui aprendendo de novo, né? Não sei o quê. Não, tem que voltar e fazer de novo lá para poder aprender. Senão a gente não aprende, certo? Senão a gente não apreende, né? Não aprende, porque aprende, mas não aprende. Quer dizer, não torna aquilo fato do teu cotidiano. Né? Você aprende, mas não consegue botar em prática. Certo? O que a gente precisa é botar em prática as coisas que a gente aprende nessas encarnações. E a reencarnação tem tantas provas, a gente só precisa fazer uma coisa para que a reencarnação seja provada.
É aquela coisa. Jesus, que é o nosso modelo, é o nosso mestre. Ele disse que nós temos que ter olhos de ver e ouvido de ouvir. Só precisamos ter isso para ver as provas que aí, gente. As pessoas que nascem. Isso é uma grande prova da reencarnação. A não ser que eu vou acreditar, eu reforço, a não ser que eu vou acreditar que Deus é injusto, ou que Deus é um senhor, um aprendiz como nós, que está fazendo experiência com a humanidade. Esse aqui é defeituoso. Vai defeituoso, já saiu defeituoso, continua defeituoso até não sei quando. Esse aqui vai viver só tantos anos, esse aqui só vive tanto. Deus não pode fazer isso. Jamais podemos pensar. Então, essa é uma grande prova. E nós não podemos esquecer que esse Senhor, Jesus, o Cristo que veio para cá, para nos ensinar, ele deixou muito claro essa mensagem. Está lá em Mateus, capítulo 17, versículo de 10 a 13, ele fala, após a transfiguração, ele deixa claro que o João Batista é o mesmo Elias. E todo mundo sabia, Elias nasceu numa época totalmente diferente de João Batista. Reencarnação, está claro. As pessoas só precisam ler, estudar o Evangelho de Jesus, olhar, ler, estudar, não só passar, olhar, parar. Por que Jesus disse? O que ele está sugerindo? Está claro lá. Então, a prova da reencarnação está aí, gente. E a prova da reencarnação mais patente é a evolução da humanidade terrena, que é a que nós conhecemos, a evolução. Pega lá desde os primeiros seres nascidos na Terra e vem para cá. Para que isso acontecesse, esse progresso que aconteceu nesses anos todos, é reencarnação, não pode acontecer. Como é que esse progresso ia acontecer se todo mundo só nasce uma vez? A gente sempre começa aonde paramos. Nessa vida, nós chegamos até aqui, na outra, nós começamos onde paramos. Imagine só se não existe reencarnação. Uma geração chegava, construía uma opção de coisa, outra chegava, não sabia nada, ia ter que fazer tudo de novo. Sempre iam fazendo. A gente nunca saía de nada. Então, só não acredita na reencarnação quem não tem olho de ver e ouvido de ouvir. Essa é a minha... A mediunidade, né? A comunicação mediúnica é uma prova dessa encarnação, né? As transcomunicações, né? Que são estudadas pelas universidades. Certo? Acontece que, às vezes, certas informações não chegam assim ao grande público, né? Porque tem aqueles que atrapalham lá no meio do caminho, as fake news, né? As fake querendo impor o seu falso conhecimento, os falsos cristos, né? Falando aí. Certo? Mas muitas universidades das mais importantes do mundo estudam mediunidade, estudam transcomunicação. Então, é uma prova. Certo? Quem está se comunicando do lado de lá? Lá? Uhum. Você viveu aqui? Porque vai voltar? Com grandes conhecimentos, vai trazendo conhecimento de novo? Acredito que um pesquisador, ele vem, faz a pesquisa dele, morreu a pesquisa dele? Não morreu a pesquisa dele. Quando ele voltar, ele vai dar continuidade à pesquisa dele e vai desenvolver, vai crescer, vai melhorar as nossas condições. Eu sempre gosto de pensar que as pessoas podem simplesmente contestar mesmo isso. Porque eu vou ser sincera e dizer que eu mesma, muitas vezes, já me perguntei, mesmo tendo completa confiança e certeza nos ensinamentos da doutrina espírita, eu muitas vezes já me peguei pensando, gente, já pensou se eu desencarno e chego do outro lado e descubro que isso tudo era uma completa fantasia, que esses ensinamentos não eram exatamente isso e etc e tal. Eu já me fiz essa pergunta diversas vezes, mas isso nunca foi algo desanimador, pelo contrário. Eu sempre penso assim, que se um dia eu chegasse do outro lado, depois de desencarnar, e descobrisse que era tudo mentira, eu ia dizer, oh meu Deus, obrigada, que eu acreditei nisso tudo, porque isso tudo me transformou em alguém melhor. Então, eu acho que às vezes, quando a gente lida com pessoas muito descrentes, muito duvidosas, né, da vida, das coisas, eu acho que, às vezes, ela precisa de duas coisas para acreditar. Uma é ter provas cabais disso. E eu acho que o Raimundo começou a fala dele falando desses exemplos, e eu acho que as pessoas têm que buscar mesmo isso. E a internet hoje fornece aos montes, né? Canais seríssimos, programas de televisão seríssimos, como o Discovery, por exemplo, já fizeram inúmeros documentários
com casos reais de crianças, né, que demonstraram por A mais B reencarnarem em anos muito próximos, em que tudo era possível de ser, né, provado, comprovado, e que aquela criança não teria como inventar toda aquela situação. Então, eu acho que as provas, né, cabais, assim, científicas e tal, é um caminho para os descrentes. Mas um outro caminho, sem dúvida nenhuma, é vivenciar e experienciar isso que a gente está falando. Porque eu acho que quando a gente fala aqui de doutrina espírita, eu acho que esse grupo tenta racionalizar as coisas. Mas eu acho que a gente fala tão bem, digamos assim, ou a gente comunica tão bem a mensagem da doutrina espírita, porque nós vivenciamos a doutrina espírita nas nossas vidas. E isso faz toda a diferença, né, para você poder falar sobre algo. E eu acho que as pessoas que não creem, aí eu vou para a fala mais do Reinaldo também, que ele diz assim, olha, como é que a gente poderia ter evoluído tanto? E eu não digo nem a nível de humanidade, mas se cada um parar para pensar, e ele vai perceber que ele tem habilidades que não fazem sentido. Ele vai perceber que ele tem facilidade de aprender coisas, enquanto outras pessoas podem passar horas treinando aquilo, e elas não vão conseguir desenvolver tão bem aquelas habilidades que aquela pessoa tem tanta facilidade. Então, eu acho que essas são situações mínimas num campo menor, né? Que não estou falando de humanidade, mas de microcosmo, que é cada ser humano, que é cada espírito, que demonstra bem que você teve outras experiências que te gabaritaram para isso. Porque se a gente parar para conversar aqui entre esse grupo, por exemplo, com certeza a gente vai encontrar certas afinidades em que outros não têm. Inclusive, esse grupo se baseia nisso, em afinidades. Fulano, tu consegue fazer o quê? Quando esse grupo se juntou com a proposta de fazer isso que nós estamos fazendo hoje, pode ter certeza, ninguém tinha uma habilidade excepcional, mas todos tinham uma habilidade maior em uma área do que em outra. Ou, pelo menos, um interesse maior que facilitou o aprendizado. E isso não se explica, né? Às vezes, por exemplo, você pode ter irmãos gêmeos que você deu a mesma criação, as mesmas oportunidades e as aptidões deles são completamente diversas. Por quê? Porque as experiências anteriores, encarnações anteriores foram diversas. E isso molda você para caminhos diferentes, né? Hoje mesmo eu conversava com minha família e a gente falando sobre o quanto uma criação, por exemplo, de um pai, poderia influenciar ou moldar determinados caráteres, comportamentos e pensamentos das filhas. Por exemplo, a gente estava, né, conversando sobre um caso prático, real. E eu, depois dessa conversa, eu cheguei e pensei e discuti com a minha família, dizendo assim, gente, eu sei que, obviamente, a criação que ele vai dar para essas crianças vai influenciar muito na vida delas, vai impactar. Mas tem coisas, tem tendências que são do espírito. Isso aí não vai ser o único fator, o determinante para impactar a vida delas, sabe? Ainda mais se não for uma coisa negativa, que não era o caso, né? Então eu falei assim, gente, por favor, a gente sabe que cada ser, que cada um é um espírito diferente, com experiências diferentes. Claro que o pai e a mãe com a criança não vai dar uma influência, mas tem coisas que pertencem ao espírito, e ele vai pegar desse suco e fazer uma limonada, ou ele vai fazer uma polpa, cada um vai fazer sabe, diferente, vai colocar um açúcar a mais, um açúcar menos, isso vai mudar completamente o gosto de cada copo, né, que a gente for provar. Então, é um pouco isso, gente, é você, primeiro, buscar as comprovações científicas que lhe satisfaçam internamente, sabe, o seu intelecto, mas, principalmente, vivenciar, se perguntar cada vez que você conseguir fazer coisas que você perceber que é uma novidade, que foi fácil para você e que para outras pessoas não é tão fácil, você parar e se perguntar, e de onde vem isso, né? De onde vem essa experiência? E eu acho que a reencarnação responde muito dessas perguntas. Com certeza. Bem, mais alguém quer complementar alguma coisa? A gente já está chegando no final do programa. Tranquilo. Fechamos o tema? Então, abre aí, Reinaldo. Eu acho que a gente trouxe os nossos pontos de vista, né, sempre
mostrando que a reencarnação é uma lei. Não se pode, como o Raimundo falou, acredite ou não acredite, isso vai acontecer. Tá? Essa situação que a Isabela pensa, acho que todo mundo de nós, de vez em quando, pensamos um pouco, mas não no sentido de não acreditar, no sentido e se, mas no fundo, eu já não tenho mais essas dúvidas, até pela vivência, pelo que os Espíritos dizem para a gente, pelo que a gente lê, para a gente analisando todas essas situações que a gente apresentou aqui, vendo, buscando em Jesus, buscando na Bíblia, todas as informações nos levam a isso, além da evolução do ser, de todos nós, tudo isso nos leva a acreditar nessa reencarnação, nessa justiça de Deus, porque a partir da hora que eu defino Deus como Pai bom, justo, eu não posso acreditar que esse Deus traga alguma situação para que a gente passe por injustiça. E aí eu sempre gosto de fazer as comparações, mesmo numa situação difícil, comparar Deus como nós, como pais. Nós queremos o melhor para os nossos filhos, fazemos qualquer coisa, o nosso filho pode cometer aquilo, o erro, mas a hora que ele chega, que ele se aproxima, às vezes até a gente se aproxima dele, mas quando ele chega e diz que errou, pede perdão, a gente abraça, faz, chora, tudo. E Deus, que é infinitamente melhor, a gente ia cometer equívoco e se arrepender, dizer, Senhor, me perdoe, me dê uma oportunidade. Não tem oportunidade, já era para ti. Eu não posso, eu não consigo conceber essa situação. Por isso que a reencarnação em mim é muito forte. Eu tenho toda vez que eu penso em reencarnação, eu começo a buscar essas coisas. Eu não tenho dúvida nesse sentido, porque eu sempre busco essas situações. Em um trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra do Pentateuco, o Espírito fala que reencarnação é a segunda palavra do dicionário divino, né? Que a primeira é amor. Então, a gente vê o quão importante é a reencarnação nesse dicionário divino, já que ela só perde por amor. Verdade. Bem, com isso, então, a gente encerra mais um programa, agradecendo, lógico, nossos queridos amigos, Reinaldo. Eu que agradeço os queridos companheiros que estão aqui, mais uma vez, nessa conversa que é descontraída, sempre em volta da doutrina espírita. Esperamos que levemos alguns esclarecimentos aos nossos internautas, que tirem alguma dúvida, que, através do que a gente conversou também, que eles busquem pesquisar. Pesquisa tem infinita. Toda essa situação que o Raimundo falou, inclusive, são estudos feitos por cientistas que não são espíritas, Então, tem um vasto literatura que fala sobre reencarnação, e quando você lê aquela coisa que Jesus disse, conheça a verdade que ela vos libertará. Então, a gente tem que buscar essa verdade, para que ela nos liberte, a reencarnação vai libertar todos nós. Obrigado. Isabela. Bom, pessoal, como sempre, é um prazer falar um pouco da doutrina espírita, trazer um pouco de esclarecimento e reforçar também os nossos conhecimentos, o nosso estudo, né? E as nossas convicções dentro dessa crença que para a gente faz tanto sentido. Como o Reinaldo colocou, de fato, a gente vivencia, a gente experiencia isso todos os dias, nas práticas, dentro do nosso trabalho, não só dentro dos centros espíritas, cada um aqui dentro do seu centro, diferente, mas da nossa vida cotidiana, né? Porque, assim como o médium não é médium só dentro da reunião mediúnica, o espírita não é espírita só dentro do centro, né? A gente está ali todo tempo tendo a oportunidade de vivenciar e de compartilhar esse conhecimento. Então, a gente só espera que tenha sido útil para todo mundo que pôde acompanhar e ouvir a gente hoje, e que tenha ajudado você, esclarecido, né, um pouco mais sobre essa temática da reencarnação. Foi um prazer. Raimundo. Prazer estar com vocês mais uma vez, e falando, né, que essa doutrina espírita é uma filosofia de vida, né? E com filosofia de vida, nós vivenciamos isso diuturnamente. No mínimo 24 horas por dia. Eu falo no mínimo porque tem aquele momento que a gente vê as incursões espirituais, que a gente vai longe, né? Entendeu? Mas a gente sempre retorna e continua vivenciando essa doutrina
aprendendo, buscando o conhecimento e que nos auxilia a compreender o próximo, certo? Sem compreender o próximo, não vai haver evolução. A evolução é a prática da caridade. E a gente tem que viver para auxiliar o próximo, ajudar, servir. Jesus disse que ele veio para servir, certo? E se ele veio para servir, quem sou eu para dizer que não vou servir? Né? Por acreditar nesse Cristo, eu vivo aqui para servir. Nós estamos aqui para servir os nossos internautas nas informações, né? Das informações dessa doutrina consoladora. Então, é o nosso dever levar todos os programas, o nosso conhecimento e estudarmos para cada vez mais a gente levar esse conhecimento com garantia, com qualidade. Muito obrigado. Pois é, mais uma vez, findando o programa, com o coração muito agradecido pela oportunidade, pela confiança. Participem, mande as suas perguntas, que a gente corre atrás. Segue a gente nas redes sociais, que a gente é por lá que a gente coloca os posts aí, informando quais são os programas que vão ser postados. Replique, nos ajude a compartilhar essa mensagem tão esclarecedora, consoladora da doutrina, que a gente busca trazer para vocês aqui. Paz e alegria a todos e até o próximo programa aqui no Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Você ouviu o que é o Espiritismo?